Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um webinar CETPESP, hoje em parceria com o CEMIRB. Vamos falar sobre a questão da mediação dos impactos trazidos pela pandemia no setor de transporte. Todos nós sabemos que foi extremamente doloroso essa passagem por esses 2 anos, e isso trouxeram consequências que precisam em muitos momentos, serem encerradas e negociadas. E o tema hoje vai abordar justamente essa vertente. Estaremos hoje aqui com a doutora Carolina Merizio e o doutor Newton Tavares. Eles vão nos apresentar o tema: como a mediação pode reduzir os impactos da pandemia nas empresas de transporte. E teremos 3 blocos, e no final dos 3 blocos faremos, então, um bate-papo com algumas perguntas que vocês podem enviar. Então, eu vou chamar aqui para a abertura do primeiro módulo, Dr. Cláudio Montoro. Muito boa tarde, Dr. Cláudio. Prazer em estar aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, diretor Lascos. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Realmente é um tema complexo, né? Exatamente por uma situação de mercado. Eu agradeço ao CETPESP essa oportunidade de poder falar com os seus associados, né? Nós passamos a pandemia, teve um impacto brutal quando se fala no faturamento das empresas de transporte de pessoas, né? Quando se questiona, especialmente no interestadual, intermunicipal, a gente sentiu no mercado, até por experiências de atuação no segmento empresas, a queda do faturamento, as dificuldades impostas pela necessidade de investimentos contínuos, né? Então, a necessidade de funcionários, de afastamento de funcionários. Então, realmente, a pandemia não foi, né, não foi favorável para o segmento, foi bem dura. E o pior é que, depois da pandemia, ainda nós tivemos algumas questões bem delicadas quando se fala em crise, porque toda a parte, ou seja, a guerra que vivenciamos, né, na Rússia com a Ucrânia, teve um impacto brutal, já havia um impacto muito grande com relação à disponibilidade de chips, né, eletrônicos, e os ônibus, né, as centrais dos ônibus teve um custo, um aumento brutal na parte de substituição das centrais eletrônicas, um custo altíssimo, e algo que pode estragar muito fácil, né? Então, realmente, é um momento complexo, é um momento que vivenciamos um cenário econômico de mudança, de um início de mudança, o início de um ciclo virtuoso, né? O que todos nós esperamos, mas realmente existe um endividamento em muitas empresas, é natural, né? Por tudo que passamos, e efetivamente existem alternativas para essas empresas. Eu tenho a honra de figurar como presidente do Instituto Recupera Brasil, e enxergando esse mercado e atuando em empresas do segmento de transporte de pessoas, né? Fortemente atuamos uma no estado de Goiás, né? Atuamos 2, aliás, no estado de Goiás, tivemos uma atuação muito grande, uma em São Paulo, né? Nós enxergamos que a legislação
poderia realmente trazer alternativas. E a partir de dezembro de 2020, tá, após diversos esforços legislativos realizados por institutos voltados à insolvência, à dificuldade de empresas, né, inclusive o Instituto Recupera Brasil, dentre eles, foi possível trazer um debate na Câmara dos Deputados Federal a necessidade de ter uma ferramenta nova, uma ferramenta moderna, para que pudesse ajudar empresas. Esse debate veio até muito antes, até da pandemia, né, que já existia essa necessidade, porque hoje nós temos, tá, no nosso sistema de insolvência brasileiro, nós tínhamos ferramentas antes de 2020 que são muito agressivas, né, para empresas que estão num estado de crise mais avançado. E não existiam ferramentas para tratar crise daquelas empresas que realmente têm a viabilidade, têm a possibilidade de se reerguer, mas precisam de fôlego, precisam de estrutura, precisam de uma renegociação ampla com seus credores e precisam de proteções para fazer essa renegociação, né? A realidade das empresas de transporte, muitas têm contratos de arrendamento mercantil e de financiamento dos seus ônibus, e qualquer soluço os bancos não podem dar, ou seja, a maioria também nesse momento delicado não podem ser muito suscetíveis, muito amigáveis a renegociações, então acaba gerando uma situação que a legislação tinha que trazer algo, uma ferramenta nova que pudesse proteger essas empresas enquanto de uma renegociação, para que elas evitem de deixar esse débito cada vez maior, cada vez mais complexo, cada vez mais emperrando a sua atividade. Então, isso foi assim um trabalho muito grande, foi um trabalho de 2 anos, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar esse trabalho em todas as suas etapas, né? Tiveram institutos que se destacaram muito dentro dessa atuação, né? E o deputado Hugo Leal também foi um deputado que trouxe uma visão muito interessante, um esforço legislativo muito grande, para que a gente tivesse na fase atual, aonde, a partir de dezembro de 2020, a legislação de insolvência, ou seja, de crise de empresas, pudesse incluir uma ferramenta, a ferramenta da mediação. Mas todos perguntam assim, a mediação é algo que cabe, que não existia já na legislação? Existia, mas trazer a mediação para dentro desse sistema de insolvência brasileiro, se criaram possibilidades para que essa ferramenta de mediação contivesse algumas proteções à empresa em crise quando ela vai buscar efetivamente a negociação com seus credores, né? Então, essa ferramenta da mediação, essa nova ferramenta da mediação da insolvência, possibilita que a empresa em crise tenha proteções. E que proteções são essas? Durante um período de 60 dias inicial, que ela possa realmente ter uma proteção patrimonial contra aqueles credores que ela está negociando. Então, foi uma luta muito grande. Foi uma luta, não foi uma luta isolada, foi uma luta de diversos profissionais da insolvência que se preocupam com um Brasil novo, um Brasil produtivo, um Brasil que possa manter as empresas. Nós tivemos, nos últimos anos, um sucateamento de vários segmentos de atividades empresariais no Brasil, e isso não pode, não deve continuar assim. O Brasil é um país pungente e que merece que seus empresários tenham resguardos para que eles possam buscar sempre
a manutenção e o crescimento da sua atividade, né? E no segmento de transporte de pessoas, igualmente, há necessidade efetivamente de proteção dessas empresas, há necessidade de evitar que elas acabem se superendividando, especialmente agora, com um aumento brutal da taxa de juros. Nós estamos falando de uma taxa de juros hoje que segue de 2 dígitos, e às vésperas de uma eleição e provavelmente um choque econômico, que vai ter que ter algum tipo de choque econômico na nossa economia. Então, realmente, isso é algo que preocupa muito e que, com certeza, a gente vai ter um grande prazer aqui de estar abordando com vocês, associados do CETPESP, trazendo ideias, possibilidades, novas possibilidades, né? O Instituto Recupera Brasil, que criou, tá, uma das primeiras, se não a primeira, o primeiro centro de mediação especializado em insolvência no Brasil, veio com essa preocupação. O Instituto sempre teve uma preocupação de atuar em favor de um Brasil novo, de um Brasil de todos, por todos, né? E um Brasil que cresça, que passe essa fase complexa que nós vivemos há tanto tempo. E o Instituto, ele sempre tratou de temas de insolvência nos seus 12 anos de vida, né? E agora estamos muito felizes com a possibilidade de estar trazendo a possibilidade, ou seja, a alternativa da mediação, para que favoreça empresas e para que elas possam realmente parar de pagar custos de carregamento de dívida altíssimos, para que elas possam ter chance de negociar. Os credores cada vez mais estão mais resistentes à negociação de dívida. E por isso que ferramentas modernas como a mediação, tá? Essa mediação de insolvência, podem dar um fôlego muito grande, porque ela é sempre uma medida preparatória para se criar um ambiente de negociação saudável, para se criar um ambiente de negociação plurima entre devedor e seus credores, e que possa negociar de uma forma saudável, com seu patrimônio protegido, né? E com a possibilidade e a pressão que, se esses credores forem extremamente resistentes à negociação, que a empresa que está buscando essa medida possa emendar essa medida de mediação, se ela quiser, em medidas um pouco mais agressivas, mas que possam protegê-la mais ainda, né? Qual que é o foco? O foco é evitar que a empresa entre num nível de endividamento que ela realmente comece a entrar num curto-circuito, né? E efetivamente venha a sofrer as dificuldades de uma interrupção de fornecimento de seus serviços, de uma má prestação de serviços, de um aumento de custo por quilômetro rodado, porque quando a gente fala numa empresa com dificuldades, você acaba perdendo o prazo necessário dos seus fornecedores para compra de pneus, o prazo para fornecimento de diesel, né? Você passa a não ter a possibilidade de manter os seus ônibus no estado que você gostaria, tá, de estar mantendo, para poder apresentar isso para os seus clientes no transporte. Então, realmente, é uma fase nova, tá? Uma fase nova que pode dar a vocês a possibilidade de virar o jogo, né? Virar o jogo e voltar a uma fase como antigamente, onde você podia ter uma previsibilidade de custos muito melhor e podia ter uma tranquilidade de fechamento do seu mês, com toda a folha paga, com tudo muito mais tranquilo, né? Então, eu agradeço, né, ao CETPESP por essa oportunidade de estar falando aqui para vocês, falando um pouco de uma forma mais
genérica sobre o segmento e o cenário, né, que nós estamos vivendo agora. Agradeço ao diretor Lascos, uma iniciativa fantástica de estarmos aqui, né, e representando o Instituto, né, e eu gostaria de, já aproveitando, passar a palavra para especialista nessa estrutura de mediação, doutora Carolina Merizio, que vai trazer um pouco mais para vocês associados do CETPESP, uma visão do que realmente é essa ferramenta, o quanto que ela é abrangente e como que pode ser feita essa proteção patrimonial. E não é uma proteção patrimonial que se fala de blindar, não é isso. É uma proteção legal, estruturada e transparente, né? Doutora Carolina, um prazer, né, revê-la, né? Agradeço minha participação e parabéns por esse evento também realizado com grande esforço da doutora Carolina Merizio, e que com certeza vai se aprofundar bem mais com vocês sobre os temas que estamos tratando aqui. Doutora. Muito obrigada, doutor Luiz Cláudio, pela apresentação, pela introdução. Eu preciso, antes de mais nada, cumprimentar o CETPESP, na pessoa do diretor Lascos, a quem eu agradeço todo o espaço e toda a atenção que tem nos dado, na intenção de apresentar soluções que contribuam com a melhoria do ambiente de negócios dos associados do CETPESP. Como já foi aqui amplamente abordado e como todos os associados têm profundo conhecimento, o setor de transporte de pessoas, ele tem constante elevação de gastos, de custos, de inúmeras formas, com renovação de frotas, indenizações, porventura em relação em decorrentes de acidentes. O que eu sei é, sim, uma preocupação muito grande do CETPESP em evitar. Ano passado acompanhei o seminário e foi um ponto muito abordado sobre a questão da importância da utilização de ônibus regulares, de empresas regulares. Então, é um setor que, por si, enfrenta dificuldades, mas com a pandemia houve uma expressiva queda de demanda de passageiros e nos últimos anos o aumento do combustível foi algo que tem impactado muito grande. A gente sabe que agora, retornando a movimentação de pessoas no estado, no país, há uma alavancagem do setor, mas existe um passivo acumulado. Então, as empresas que não fecharam ou não entraram em recuperação judicial têm aí um endividamento para gerir ou para organizar. Eu vou pedir licença para compartilhar a página, foi desabilitado, está verdinho aqui, que estava habilitada para eu compartilhar, mas agora desabilitou. Enquanto não é habilitado novamente, eu vou falando aqui rapidamente sobre o setor. Então, a gente tem dois cenários. Eu vou falar de mediação de dívida empresarial. Esse é o propósito aqui. Acho que foi liberado agora. Licença. E compartilhar. Em modo apresentação. Então, o setor de transporte, ele como todos sabem, extremamente importante para a economia do país. Isso é importante que seja falado, que seja dito, que seja apresentado, não só para os associados que sabem disso, mas para quem trabalha no mercado. É uma fonte extremamente relevante, geradora de empregos e de pagamento de tributos, representa a capacidade de locomoção da população, sem dúvida, o principal meio de locomoção. Em 2020, esteve entre os 5 setores mais afetados pela pandemia. Então, é um setor muito importante com um grave impacto. Falando um pouco do ambiente do Poder Judiciário, eu sempre foco nessa questão, me parece importante. A gente precisa falar que a gente está num Poder Judiciário, a gente tem no Brasil uma cultura da judicialização, então, grande parte dos conflitos, grande parte das demandas, elas são levadas para a solução por um terceiro, elas são levadas para a solução
por um juiz, uma pessoa que estudou e que, em tese, vai saber o que é melhor para aquela parte, para aquela empresa. E eu digo em tese, porque ele não vive aquela realidade, muitas vezes ele nunca trabalhou na iniciativa privada, então, e nem tampouco tem a mínima noção do que acontece dentro de uma gestão empresarial, qual que é a dificuldade que acontece na gestão empresarial. E ainda assim, a gente tem no Brasil em torno de 24 bilhões de processos novos todos os anos. Então, a gente tem o que acontece na cultura da judicialização. O empresário precisa de uma solução, submete ao Poder Judiciário e ele vai entrar, ele vai competir com outros tantos milhões e mil processos que o Judiciário tem para solucionar. Falando um pouco do endividamento, a gente precisa trazer a solução que era, então, prevista como única solução, não única, mas a principal solução de processo, da solução do endividamento via processo judicial, é a recuperação judicial, ou era a recuperação judicial, e ainda que tenha sido um processo pensado para ser mais rápido, objetivo, o estudo da Associação Brasileira de Jurimetria mostra que, em média, a recuperação judicial leva 500 dias para uma deliberação definitiva sobre o plano de recuperação judicial. E aí, tudo bem, pode pensar, não, mas nesse período pode ser que todas as dívidas estejam ali suspensas, não possa haver execução. Ok, em relação à parte da dívida, e a dívida é sujeita à recuperação judicial, mas a alienação fiduciária vai ter um momento que as execuções vão voltar, as execuções fiscais vai haver um momento que elas vão voltar, então o tempo, a morosidade que o processo de recuperação judicial, porque é natural, o processo envolve muitas pessoas, envolve um judiciário, envolve uma fiscalização, é natural do processo que ele se estenda mais do que ele foi previsto para se estender. E esse mesmo estudo, ele indica que das recuperações judiciais que se encerraram, que foram finalizadas nas varas comuns, que é a maior parte das varas, que são aquelas varas judiciais que não estão nas capitais, portanto, não são especializadas em recuperação judicial e falência, 30% dos processos são encerrados com sucesso no cumprimento do plano, ou seja, a empresa consegue encerrar tendo pago aquilo que se propôs a pagar no período de fiscalização. Isso nas varas especializadas, capital, região metropolitana de São Paulo, outros estados também têm nas capitais varas especializadas, esse índice aumenta para 52%. É um índice baixo. É um índice baixo, a gente está falando de, aqui não é a questão de aprovação do plano de recuperação judicial, e sim o efetivo cumprimento, a efetiva saída da empresa daquele cenário, daquele problema de crise econômico-financeira e ingresso e possibilidade dela voltar a sua atenção, a sua energia para o seu negócio e não para as dívidas que ela acumulou. Então, é importante falar o que é a mediação, né? A gente está trazendo aqui um conceito relativamente novo, talvez novo na cultura, não novo na existência, no ambiente jurídico, mas na cultura sim. E eu preciso dizer que, trazer aqui o nome da conciliação, porque é provavelmente o mecanismo mais conhecido pelos empresários, até mesmo pelos advogados, que fazem muitas audiências pelos sejusques, especialmente a partir de 2015, quando o Código de Processo Civil implementou ali a tentativa de conciliação como um meio inicial de se começar um processo judicial. Então, tanto a conciliação quanto a mediação são meios alternativos de solução de conflitos. O Poder Judiciário ele é um dos meios de solução de conflitos. A mediação, a conciliação é um outro meio também de solução de conflitos. Eles só são diferentes, eles só são elegíveis a depender daquele conflito. E é importante colocar que a conciliação ela é diferente da mediação, que é o que nós vamos tratar aqui, porque a mediação ela tem o objetivo do acordo, e é aquilo que o advogado está muito acostumado, e que os empresários que vão até as audiências junto com seus advogados são acostumados. O conciliador vai perguntar, tem acordo? Tem proposta? Aceita a proposta? Ou não tem proposta, não tem proposta? Sim, sim, não, não, e acabou. Ela é um mecanismo aplicado para questões, para relações muito pontuais, aquelas que não vão perdurar no tempo, o que é completamente diferente da mediação e que nos parece encontra o objetivo do empresário, e aqui falando do empresário do segmento do transporte, que tem uma relação muito pessoal com os seus fornecedores, tem uma relação muito pessoal com os seus funcionários, então tem uma relação de longa data na gestão daquela atividade. Então a mediação ela tem um outro objetivo, o objetivo dela é desconstruir conflito. Se existe uma relação existente ao longo do tempo, ao longo da história daquela empresa e que se pretende preservar
como, por exemplo, a relação de fornecimento de peças, de combustível, de pneus, enfim. Essa relação é uma relação que ela deve ser contínua, ela deve ser preservada, e por isso que a mediação, ela tem um objetivo, às vezes ela não chega no acordo, mas ela desconstrói o conflito, e desconstruindo o conflito, ainda que não se acorde aquilo que ficou para trás, você permite a construção de novas relações, do restauro daquela relação entre aquelas empresas ou daquelas pessoas. Então, o mediador, como ele trabalha para conseguir isso? O mediador tem técnica, não é ainda que possa ser, tem requisitos objetivos para ser mediador, mas ele trabalha com técnica, ele é um profissional treinado que estuda, que tem experiência em fazer perguntas muito assertivas para entender qual é o interesse de uma parte e qual é o interesse da outra parte, fazendo com que ele captando, às vezes em reuniões privadas, às vezes em reuniões conjuntas, ele captando o interesse de cada uma das partes, ele possa identificar quais são os pontos comuns daquele interesse, que muitas vezes as partes, numa negociação direta, não vai falar. A parte não vai dar ali a sua moeda de troca, e também não deve fazer isso para o mediador, também não vai expor uma parte ou outra, mas ele vai entender, e escutando das partes os seus interesses, ele pode reunir, convergir o interesse de todos para desconstruir o conflito e reconstruir a relação. Eu trouxe aqui, claro, é uma amostra, não tem toda a previsão legislativa, mas só para mostrar numa amostra que a mediação, a conciliação, os métodos alternativos de resolução de conflitos, alternativos ao Poder Judiciário, eles não são uma novidade e eles não são uma aventura, não são uma terapia, nós não estamos falando de uma ciência diferente, uma ciência de psicologia, nós estamos falando de direito, nós estamos falando de algo que tem segurança jurídica e tem um respaldo legislativo já há bastante tempo no Brasil, ainda que o Brasil tenha uma cultura mais recente de implementação desses meios. Eu trago aqui algumas comparações para mostrar a diferença de um processo judicial e de um processo de mediação em relação ao custo e o tempo. Então, em relação ao custo, para mediar um conflito relacionado a 10 milhões de reais, parâmetro que é o objetivo de valor, 10 milhões de reais, segundo as taxas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se eu não considerar nenhum outro tipo de recurso, só considerar valor do pedido inicial, recurso de apelação, um único recurso, e depois a taxa judiciária na satisfação da execução, eu estou falando para 10 milhões de reais, um custo estimado só para essas 3 taxas de 295 mil reais. Esse mesmo valor base de conflito, 10 milhões de reais, quando negociado numa Câmara de Mediação, a Câmara de Mediação é uma instituição privada, né? Ela atua fora do judiciário, então cada Câmara tem a sua taxa. Nós construímos, no Centro de Mediação da IRB, no CEMIR, nós construímos a nossa taxa, obviamente uma taxa baseada no parâmetro de mercado. Então, eu vou colocar aqui a nossa taxa, mas ela reflete um parâmetro de mercado. A taxa de registro, que equivale àquela taxa do pedido inicial do processo judicial, mais uma taxa de administração mensal. Eu estou estimando 2 meses como um prazo muito razoável para a solução do conflito via mediação. As horas do mediador e as horas do técnico, porque no nosso centro de mediação a gente sempre deixa o mediador apoiado a um profissional, a um técnico que tem experiência em atuar no endividamento empresarial, porque é um tipo de mediação diferente, a gente traz uma estimativa de 15 mil reais. Então, eu estou comparando para o mesmo conflito 10 milhões de reais, um custo de 15 mil para um custo de 295. E esse benefício econômico, ele não se mostra só no valor, mas também no tempo médio de duração. O processo judicial na Justiça Estadual, ele tem um tempo médio estimado pelo relatório do CNJ Justiça em números de 2 anos e 7 meses. Isso quando tudo correr bem, né? Porque aqui essa é uma estimativa de todos os processos, inclui criminal, inclui liminares, então todos os processos. Já a mediação, também segundo parâmetros do Tribunal de Justiça, ela tem um tempo médio de 8 horas. Aqui a gente tem visto em torno de 10 horas, às vezes esse número se dobra de 10 a 20 horas, mas são contagens em horas, em dias, em datas, e não em anos, em meses, como a gente vê nos processos judiciais. E só para encerrar a questão da apresentação de números,
também dados públicos, tem-se observado um índice de sucesso de aproximadamente 3/4 dos casos são levados à mediação, à conciliação, ou, enfim, à solução de conflitos por meios alternativos. E esse índice, ele se eleva é um pouco maior quando a gente fala da mediação extrajudicial nos centros de mediação, como aquilo que a gente está promovendo aqui. Agora, trazendo, então, para o endividamento empresarial, para aquilo que a gente quer aqui trazer. A mediação, então, ela foi incluída como uma solução no sistema de insolvência brasileiro. Então, hoje, na intenção de preservar a atividade empresarial, além dos processos de recuperação judicial, recuperação extrajudicial, até mesmo a autofalência, que às vezes vai promover ali a utilização daquele ativo por um outro empresário, a mediação, ela foi incluída como um passo anterior, e não só anterior, mas muitas vezes preventivo, como a gente tem visto aqui, de preservação da empresa. Então, existe uma segurança jurídica, porque ele passou a integrar o sistema de insolvência brasileiro. Aqui eu só estou fazendo também só uma demonstração desse caminhar. O que aconteceu antes da Lei 11.101, que é a lei que trouxe para a solução do endividamento empresarial a mediação, houve um caminhar também, uma evolução legislativa. E como isso funciona? Como funciona a mediação antecedente? Primeiro, o que é importante saber, ela não depende de decisão judicial, ela não depende de decisão de processo judicial. Eu estou aqui fazendo a propaganda de utilizar meios alternativos ou extrajudiciais, não faria nenhum sentido que ela dependesse de uma decisão ou dependesse de um processo judicial. Não, ela depende do interesse das partes. No cenário de dívida, do interesse do devedor em pagar e do credor em receber, e dessas duas partes encontrarem uma forma da dívida, do pagamento, encaixar na possibilidade de pagamento. Ela se destina a qualquer empresa que esteja em dificuldade. Isso significa que não necessariamente é necessário haver uma crise. Ao contrário, as empresas que têm o intuito de preservar as suas relações, manter-se em atividade e não chegar em crise, essas são as empresas para quem a mediação vai melhor atender. Ela só precisa ter um endividamento, alcança todos os tipos de dívida. Enquanto na recuperação judicial eu tenho uma limitação de não alcançar todos os tipos de dívidas privadas. Na recuperação judicial, eu não alcanço, por exemplo, eu trouxe aqui a alienação fiduciária, esse tipo de limitação, ela não acontece no procedimento de mediação. O que vai acontecer na mediação é a formação de grupos de interesses, porque se tem uma relação, um grupo de colaboradores acumulando endividamento, não faz sentido unir esses credores numa mesma negociação de um grupo de bancos que tem ali garantias hipotecárias, olhando os funcionários. São interesses e são negociações diferentes. Isso pode acontecer separadamente, numa mesma organização estruturada de negociação, mas em ambientes separados. E ela permite, como o Cláudio me apontou no começo da exposição, o pedido de suspensão das ações e execuções. O que é isso? Iniciada a negociação, iniciado o procedimento de mediação, havendo havendo credores resistentes e, estando esses credores resistentes com a possibilidade de dar efetividade nas suas execuções, ou seja, em conseguir penhora de bens, e eu falei 2, porque me parece, havendo já deve ser o suficiente para a empresa obter esse benefício, mas podem ser a metade, 50, estou negociando com 100 credores, 50 deles podem conseguir a minha penhora. Tendo sido iniciada essa negociação, o devedor já pode, através do seu advogado, pedir a suspensão das ações e execuções por 60 dias, é um prazo com data limite, e por isso que é importante que o empresário utilize esse pedido de uma maneira, junto com o seu advogado, de uma maneira muito inteligente. Eu não vou pedir essa suspensão logo no começo para iniciar a minha negociação, e sim
se iniciada e avançada essa negociação, houver resistência e houver a possibilidade de penhora, aí sim a gente se socorre do Poder Judiciário, se socorre desse guarda-chuva que é a suspensão das ações e execuções via Poder Judiciário deve permanecer. Eu pontuei aqui porque me parece importante. Na mediação, as possibilidades de negociação, elas são infinitas, elas são ilimitadas, desde que respeite condições amplas no direito de legalidade, não se pratique aqui crime no aspecto normal da atividade empresarial, eu não tenho aquelas limitações das negociações na recuperação judicial. Então, eu posso negociar com instituições financeiras em formas de pagamento de maneiras distintas, ainda que elas tenham as mesmas características. A mesma coisa com grupos de funcionários sindicalizados por sindicatos de competências diferentes, municipais diferentes. Então, as amarras, as limitações que um processo judicial traz de negociação, a mediação não traz. E para apresentar pontualmente e encerrar minha exposição, provavelmente eu extrapolei o tempo, o passo a passo, esse é um fluxograma da nossa Câmara de Mediação, que deve, aí a gente criou um regulamento para que esse processo fosse organizado. A empresa, então, ela envia o caso por sistema eletrônico. Esse envio, a gente faz uma análise de admissão, e essa análise de admissão tem muito a ver com o que o Newton vai expor aqui na continuação desse debate. A empresa tem que ter uma geração de caixa, e a gente precisa entender qual é o estágio dessa dívida. Então, é uma análise objetiva e muito rápida. A partir disso, a Câmara de Mediação vai fazer um convite, vai se encarregar de trazer todos os seus credores para essas reuniões ou para essa reunião e vai explicar as vantagens e o procedimento e o caminhar do processo de mediação. Feitas essas negociações em grupo, individualmente, da forma como elas se construírem caso a caso, aí sim é que se constrói, que se forma um termo de acordo no encerramento do procedimento de mediação. Coloquei aqui as vantagens e aqui verdadeiramente eu estou encerrando. São inúmeras as vantagens, estão aqui elencadas, muitas delas eu já falei, mas acho que vale apontar a primeira e a mais importante. O procedimento de mediação é um procedimento sigiloso, ele é um procedimento confidencial, ou seja, ele não reflete em dano à imagem do empresário. Aquele empresário que está interessado em preservar as suas relações, que quer negociar, que tem um endividamento, ele não vai ter aqui, no procedimento de mediação, o seu nome exposto. Os credores sequer podem fazer isso, sequer podem levar para um processo judicial qualquer informação que for ali apresentada durante um procedimento de mediação. Então, eu encerro, provavelmente extrapolando, peço desculpas por isso, passo para o Newton para que ele exponha pontualmente dentro da gestão empresarial o que é necessário, como essa adequação do fluxo de caixa é importante para iniciar uma negociação. Muito obrigado, Carolina, parabéns pela apresentação. Eu desejo boa tarde a todos e quero agradecer inicialmente o Dr. Lastros, da CESP. Eu vou pedir ao Luiz que me permita compartilhar a tela. Ok. Bem, antes de mais nada e rapidamente, a Brasil Expert é uma empresa que ela atua na reestruturação e na recuperação de empresas. Nesse processo, nós hoje trabalhamos em diversos processos de recuperação judicial e eu atuo diretamente em 4 processos onde são empresas de transporte de passageiros interestadual ou intermunicipal, e num caso onde eu atuo como watchdog. E a primeira experiência que a gente pode compartilhar é o fato de que quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela apresenta normalmente 3 estágios. O estágio
que mais surpreende e preocupa é aquela onde ela entrou antes da hora ou não deveria ou não precisaria ter entrado. Tá? Nós temos essas situações onde, se ela tivesse conseguido readequar as suas dívidas, reprogramar o seu fluxo de caixa, mudar o perfil da sua dívida, ela não precisaria entrar num processo de recuperação judicial. Quando a gente fala de fluxo de caixa, certamente todos conhecem, mas como tudo na vida, o sucesso ele acontece nos detalhes. Então, o primeiro detalhe é a gente entender rapidamente qual é a diferença da situação econômica de uma empresa versus a situação financeira. E aí existe um pouco de confusão em relação a isso, porque a situação econômica de uma empresa, ela mostra a empresa no momento em que os lançamentos são feitos, lançamentos contábeis de créditos e débitos, ou seja, a partir do momento que a empresa vendeu um produto, ela lançou isso na sua contabilidade, mas ela não recebeu. Da mesma forma, no momento em que ela comprou um produto ou um serviço, ela também lançou isso na sua contabilidade, mas também não pagou, né? E aí nós temos a situação financeira, que ela realmente mostra a empresa no momento em que os valores financeiros entram ou saem do caixa da empresa. Ou seja, ela tem um fluxo de caixa, ela tem dinheiro entrando e saindo do seu caixa. Qual é a melhor ferramenta para mostrar essa situação financeira? É o fluxo de caixa. Por quê? Ele vai apontar cenários e cenários não desejados como esse, onde as entradas estão inferiores às saídas. A análise do fluxo de caixa, ela permite, portanto, traçar a estratégia para o crescimento da empresa ou reverter situações negativas, como, por exemplo, que o saldo negativo ele pode estar indicando diferença entre os prazos de recebimento e de pagamentos. Nesse caso, planejar e organizar o capital de giro é fundamental. E isso pode e deve ser feito a partir do fluxo de caixa. A primeira observação que a gente recebe quando a gente fala do fluxo de caixa e fala do fluxo de caixa previsto é: como é que eu vou prever o fluxo de caixa do meu negócio, né? E esse trabalho é um trabalho que ele é preparado por diversas áreas. Primeiro, a previsão das receitas, né? No caso, por exemplo, do transporte interestadual, a sazonalidade é um fator que pesa bastante. A região onde ela atua pesa bastante. As rotas mais ou menos rentáveis também devem ser consideradas. E isso, sem dúvida nenhuma, pode mostrar um fluxo de caixa diferente do que a gente vê originalmente, onde as receitas estão lineares o ano todo. Então, não é possível que uma empresa que tenha sazonalidade, por exemplo, no período de férias, tenha o mesmo faturamento quando num período de atividade normal. Da mesma forma, a previsão das despesas com relação à folha de pagamento, os insumos diretos, principalmente o óleo diesel, no caso do transporte, né? Manutenção e outras despesas. Mas eu já faço isso. Essas são as observações do sócio dos empresários, e o dinheiro continua voando. Primeiro, nós precisamos comparar o fluxo de caixa previsto com o realizado. Tá? E a primeira pergunta que se faz é: nós acompanhamos este fluxo de caixa diariamente? Eu tenho isso diariamente nos meus registros, né? Eu consigo encontrar aonde estão as distorções para melhor e para pior? O que ocorreu para melhorar ou para piorar a minha previsão? E qual é a ação de ajuste que nós vamos tomar? Essa medida, ela cria a necessidade de fazer com que a gente tenha indicadores que vão apontar se as decisões que eu tomei estão surtindo efeito, né? Então, além do fluxo de caixa, né, eu preciso ter um conjunto de indicadores que vão me mostrar isso, né? O meu endividamento, meu prazo médio de pagamento, meu prazo médio de recebimento, né? O meu tempo de compras, o meu tempo de entrega, o meu tempo de vendas, o meu tempo de entrega. Como eu adequo o meu fluxo de caixa? Primeiro, eu preciso ter um fluxo de caixa previsto até, no mínimo, a última data do acordo que eu vou negociar. Eu preciso ter certeza desses números.
Segundo, eu preciso considerar ajustes que seguramente vão acontecer nesse período. Por exemplo, dissídio salarial, contratos com previsão de reajuste e uma série de outros fatores que vão, ao longo do tempo, alterar os meus números. Uma atuação fundamental do setor de contas a pagar e contas a receber. Por quê? Porque ele pode me realizar as simulações que envolvam as negociações que eu estou querendo fazer. Tá? Adiantando mais determinadas receitas, postergando mais determinados pagamentos, e saber exatamente o que o caixa da empresa pode suportar, considerando eventos que possam vir a acontecer. É o famoso IC, que aconteceu recentemente, né? Uma explosão nos preços do diesel. Né? Óbvio, isso não era previsto, isso não era previsto e muito menos na magnitude com a qual ele veio. Tá? Mas ele tem que ser levado em consideração. E se houver um acontecimento que eu não estou previsto, o que isso pode ter de impacto? Um ponto importante também, uma recomendação importante também, é o seguinte: não devemos misturar o fluxo de caixa da empresa com o fluxo de caixa dos sócios. Tá? Uma das maiores reclamações que a gente recebe de credores que estão com o andamento do plano de recuperação judicial ativo não é de estar atrasado, é de que os sócios estão fazendo pagamentos de outros compromissos, inclusive compromissos pessoais, e deixando de pagar, deixando de fazer frente ao plano de recuperação que ele apresentou e que foi aprovado. Desculpe se eu fui bastante rápido na minha apresentação, eu tentei ser o mais conciso possível, e eu me coloco à disposição dos senhores para, eventualmente, se necessário, poder explanar com mais detalhes e mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Muito curioso como nós fazemos o link, né, de todos esses módulos apresentados e como existe a necessidade de uma cadeia de pensamento concatenada para que consigamos atingir alguns objetivos. O que mais me chamou a atenção foram as possíveis diferenças de energia financeira, né, que se é colocada numa recuperação, frente ao que é gasto eventualmente num acordo, uma mediação bem-sucedida. Tá? E aí, isso na apresentação da doutora Carolina, a questão do tempo também. Houve, né, uma informação ali de 2 anos e 7 meses, o tempo médio, né, de um julgamento, de uma duração, e isso traz um desgaste durante esse período que pode superar em muito aquela simulação que você fez em torno de um valor. Então, doutora Carolina, conta um pouquinho desse aspecto da diferença financeira, dos sucessos, porque a gente sabe que, obviamente, que o foco da mediação vai ser fundamental. Ali você está tratando com um estresse de objetivos bastante distintos. Você tem credores e devedores ali com as suas necessidades emergenciais. Então, como é que essa mediação ela consegue unir no mínimo possível para que se reduza esse tempo e reduza esse custo? Então, uma pequena palavrinha sobre esse ponto, que é o mais que eu achei o ponto mais importante em termos de resultado possível. Obrigada, Márcio. Eu acho que o teu comentário do tempo é o que a gente chama de escalada do conflito, né? As pessoas vão crescendo na discussão e a beligerância ela vai sempre se tornando maior. E aquela apresentação, ela não levava em consideração o processo de recuperação judicial, que tem outros custos embutidos além da taxa judiciária, tem outros valores que a recuperação judicial ela sempre impõe para a empresa devedora. Agora, na mediação, o que a gente observa é o seguinte: primeiro que é importante constar que ela é destinada à empresa que está em endividamento. Então, a gente está falando um passo antes. Aqui, a proposta que a gente tem apresentado para os empresários é não deixar a crise avançar, não deixar a situação ficar de uma maneira
tão catastrófica que ele não vai ter ambiente de conversa, ambiente de negociação. Então, ele tendo essa atenção, ele trazendo para um mediador, para um grupo de mediadores, essa necessidade de negociação num tempo antes da crise, num tempo que ele ainda tem espaço de negociação, o mediador ele consegue formar grupos convergentes de negociação, e por isso que é rápido, porque são credores que falam a mesma linguagem, são credores que têm ali um perfil muito parecido, e por isso que essas negociações, elas são rápidas. E outra coisa interessante que acontece na mediação, como ela é informal, então são reuniões, eu não tenho a necessidade, ela sequer precisa ser traduzida a termo, a gente usa, ela é oral, é um dos princípios, um dos princípios da mediação é a oralidade, então ela é informal, ela é oral, ela tem ali um pacto de não, ela começa com um pacto de não litigância, então quem firma um termo de compromisso já assume ali um compromisso de está imbuído no espírito de negociar, e o mediador ele consegue isso, né, através dessa informalidade. Muitas vezes a reunião privada, ele consegue trazer acalmar os ânimos e entender que ele não está conversando com a empresa, ele está conversando com um profissional que não tem interesse nenhum, nem no interesse do credor, nem no interesse do devedor. Essa neutralidade do ambiente que contribui com a tranquilidade e celeridade. Muito bom. Doutor Cláudio Montoro, doutor Cláudio, o Instituto ele também observa a mediação ou a intermediação de conflitos dentro da própria empresa, societárias e familiares, ou só entre empresas em pré-situação com fornecedores externos? O Instituto ele criou um centro de mediação tentando favorecer a empresa. Então, conflitos societários, conflitos de insolvência, e tem trabalhado também em questões de finalização de contratos de trabalho. Então, o Instituto acabou dando uma amplitude na sua atuação, né? E isso vem sendo muito positivo na vida das empresas, né? Evitar a judicialização, Lascos, é algo que favorece a empresa e favorece a contraparte, ou seja o funcionário, seja o credor, sejam os sócios. Nós temos uma experiência muito grande de atuação, né, em situações onde nós deslumbramos soluções realizadas via justiça. Até pela nossa atuação profissional, cada um daqui tem uma especialidade, né, de atuação. Minha atuação foi atuação em processos, muitos anos em processos de insolvência. Newton Tavares é um perito que é renomado na área, né, de verificação de processos, inclusive atuando como watchdog, né, que é uma figura nova do direito na recuperação judicial, em casos complexos, e de empresas do segmento, como até Itapemirim, uma atuação singular e muito fantástica, né? Doutora Carolina, uma experiência muito grande nessa situação de conflitos. Então, assim, mas o que nos chama mais atenção é o empresário precisa entender a sua crise, né? Ele precisa enxergar o timing da sua crise, porque mediação, recuperação judicial são remédios, né? E o remédio tem que ser administrado no tempo certo, para poder favorecê-lo, né? Para poder que isso realmente seja uma reviravolta muito rápida, né? E para isso, assim, profissionais como nós, assim, o Instituto até recebe muitos pedidos de muitas empresas para uma avaliação das suas contas e um bate-papo sem qualquer tipo de custo para falar assim, olha, qual é o seu timing? E aí a gente, com certeza, abre essa possibilidade também para os seus associados, para que a gente possa ter essas conversas de como é que está o seu timing de crise, que eu acho que é importante. Exatamente isso que o senhor está lendo na minha cola aqui, doutor. Porque eu ia comentar com o Newton justamente isso, né? O quão importante
a empresa ter a visão da situação dela, de fluxo de caixa, por exemplo, e antes de tomar qualquer atitude, até mesmo fazer um bate-papo, uma consulta, para ver em que território ele vai pisar. Então, isso que eu lhe perguntar, Nilton, você tem verificado que algumas empresas chegam com um cenário na cabeça e saem com um objetivo completamente diferente depois de ser feita uma avaliação? Bom, primeiro, as empresas, elas chegam com um cenário, como eu disse, nos detalhes, né, com poucos detalhes. Então, elas sentam para fazer uma negociação, ou senta até mesmo para aprovar o plano de recuperação, com um cenário onde muitas coisas não estão claras, né? Por exemplo, ela faz um fluxo de caixa, como eu disse, né, de previsão de pagamento linear para despesas que a gente sabe que não são lineares. Então, é o tipo de ajuste que elas acabam fazendo, né, retratando no fluxo de caixa a realidade financeira da empresa, né? Isso é muito importante porque dá confiança para a outra parte, dá confiança para a pessoa que está negociando, saber que ela está conversando com uma empresa que sabe exatamente onde ela está com os pés. Exatamente. Tem a impressão que, às vezes, a pessoa chega com um cenário tão desanimador que esquece de dar uma... E aí a função muito importante de todos vocês é de situar aquela pessoa, não tão otimista e não tão pessimista, né, para uma posição mais de centro. E para encerrar aqui, doutora Carolina, teve um outro ponto que foi apresentado no seu PowerPoint, que comenta que é a Câmara que faz o convite para que, no caso de um conflito, os credores venham a conversar com absoluto sigilo e etc. Sem dúvida nenhuma, é muito importante o credor receber esse convite de uma imparcialidade, né? Como é que você pode comentar um pouquinho como é que eles recebem esse convite, como é que eles se comportam ao saber que um instituto, uma Câmara, que não está ali diretamente contratada pela parte, sim, chegando a resolver entre as partes, como é que é essa percepção do credor quando ele recebe esse convite? É curiosa essa pergunta, porque o que a gente percebeu, a gente foi adaptando, né, e amoldando esse convite à medida da dificuldade para poder realmente acessar esses credores. Existe ainda uma aversão de credores de empresas, de médias e grandes empresas, ao pedido de recuperação judicial. Então, isso tanto fornecedores quanto bancos, é aquela sensação de perdi. Agora eu vou receber em 10 anos, 10% em 10 anos. E por isso, quando a gente começou a convidar para uma renegociação, em um convite formal, por e-mail, a gente percebeu que essa aversão à negociação, ela estava sendo refletida no convite da mediação. Então, a gente adaptou esse convite para uma primeira chamada por ligação. Então, a gente busca acessar quem dentro daquele credor tem um poder de decisão. A gente busca acessar aquela pessoa ou as pessoas que estão na estrutura dentro daquela pessoa que tem o poder de decisão, e a gente busca acessar conversando, falando, ou às vezes escrevendo, nos comunicando com eles, dizendo que a gente tem uma questão importante para a qual a Câmara de Mediação foi procurada. Então, a gente adaptou um pouco esse contato, primeiro, trazendo mais para a questão da oralidade, falando mesmo, buscando falar com essa pessoa. No começo, a gente falava que os credores eram laçados, porque era um desafio vê-los. Agora também, ainda que a mediação não tenha, não seja tão conhecida como um processo judicial, mas grandes bancos já conhecem. Então, a gente já conseguiu passar uma etapa de resistência pelo desconhecimento, porque eles já passaram por estruturas. Essa semana eu conversei com o procurador da Fazenda Nacional, que, por óbvio, né, a Fazenda Nacional, que é um grande problema, um grande gargalo de empresário, não diferente do setor de transporte,
E a Fazenda Nacional não tem na mediação, exceto na cidade de Porto Alegre, que é uma cidade que já regulamentou a utilização da mediação para a solução de algumas questões tributárias. Isso é um excelente precedente, é muito recente, mas, enfim, no geral, a Procuradoria da Fazenda Nacional não tem a mediação, tem ali outros mecanismos mais brandos, como o negócio jurídico processual, a transação, enfim. Mas, em processos de recuperação judicial, esse procurador da Fazenda que conversou comigo, ele esteve em mediação, ele esteve ali participando da solução conjunta da empresa. Então, a gente tem percebido uma queda da resistência para ouvir, porque a partir do momento que ele passa a ouvir, ele tem a opção, a mediação sempre voluntária, ele tem a opção de sair no momento que ele quiser, ou não, ou ficar, ou entender que ele tem um benefício. Muito bom. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui ao final. Agradeço muitíssimo doutor Cláudio Montoro, doutora Carolina Mirizio, doutor Newton Tavares, exposições muito objetivas, claras, e tenho a certeza que os nossos associados vão tomar conhecimento de uma outra forma, de uma outra possibilidade, e vão entrar em contato com vocês para continuar esse bate-papo de uma maneira mais individual. Agradeço a todos a presença e deixo aqui um minutinho para cada um que faça o seu encerramento. Por favor, pela ordem, doutor Cláudio Montoro. Lascos, muito obrigado. CETPESP é uma iniciativa fantástica do CETPESP, poder estar colocando esse conhecimento, divulgando esse conhecimento para os seus associados. O Instituto Recupera Brasil, ele tem a honra de estar aqui representando essa iniciativa da legislação de insolvência com relação à mediação. Convido os seus associados a conhecerem a nossa homepage, institutorecuperabrasil.com.br, para enxergar um pouquinho mais da atuação do Instituto como um todo e do Centro de Mediação também, do CEMIRB. Carolina, com certeza, vai falar um pouquinho mais, convidando para que eles venham conhecer um pouco mais dessa lógica da mediação e do que nós podemos fazer por eles, né? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer falar com todos que estão aqui conosco e vão nos ouvir futuramente, né, dentro das mídias sociais do CETPESP, e com certeza estaremos em breve, né, em outras iniciativas, agradecendo novamente a sua gentileza, Lascos. Obrigado. Lascos, agradeço mais uma vez ao CETPESP, na sua pessoa, também na pessoa do Hélio, que abriram as portas para nós falarmos, apresentarmos essa ferramenta para o empresário que é associado ao CETPESP. A gente sabe que o setor do transporte ele aumenta preços em centavos e custos em dezenas de reais. Então, existe um descasamento que é preciso adequar e o nosso trabalho está focado nisso. Foi firmado um convênio com o CETPESP para oferecer taxas diferenciadas aos associados do sindicato. Isso é muito fácil. A simulação, a gente tem uma calculadora, então, no site da Câmara de Mediação, www.cemib.com.br, CEMIB de Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil.com.br, tem um botãozinho chamado Sistema. E nesse sistema é possível ter uma calculadora, calcular custos. Ali, se tem um campo, a gente parametrizou o sistema para colocar no tipo de ação associado ao CETPESP, e ele já vai gerar uma taxa diferenciada, e independente do sistema, ali tem os nossos canais de contato, a gente vai ficar sempre à disposição dos associados, do sindicato, esperamos contribuir aí com a melhoria dos negócios. Obrigada. Lascos, eu quero agradecer novamente a oportunidade. O tema de fluxo de caixa é um tema muito extenso, então o meu propósito foi levantar pontos para reflexão. Esses pontos para reflexão poderão, sendo atentados, poderão trazer benefícios significativos para a empresa. Agradeço novamente e coloco à disposição para qualquer eventual consulta, ajuda, e até a próxima, se Deus quiser. Bom, muito obrigado a todos. Estamos encerrando aqui mais um webinar CETPESP, hoje com o apoio do CEMIRB,
e estão todos convidados Foi gravado esse evento, será distribuído aos nossos associados e depois vocês podem, posteriormente, mandar suas dúvidas, questionamentos, que o time aqui presente estará pronto para atender vocês. Muito boa tarde a todos e obrigado.